Jornal Jovem Pan para todo o Brasil, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. A gente volta a falar sobre a decisão do presidente Lula de vetar mais de 60 pontos da Lei de Licenciamento Ambiental aprovada pelo Congresso. Nosso convidado agora é o presidente do PROAM, o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, Carlos Bocuí, gentilmente nos atendendo mais uma vez. Tudo bem, Bocuí? Bem-vindo, boa noite. Tudo bem, Thiago? Como vai? Boa noite, prazer estar aqui. Bom, esse é um tema sensível que causou muita polêmica, principalmente nos últimos meses. A ministra Marina Silva afirmou que os vetos foram estratégicos. O senhor, claro, tem um posicionamento contrário à liberação de licenciamentos de forma mais rápida, mais breve. E eu pergunto para o senhor, esses vetos corrigem um pouco algumas distorções na avaliação dos ambientalistas? Olha, eu acho que corrigem aquelas que são as mais gritantes, não é? Mas elas não atendem o princípio da avaliação de impacto ambiental, do estudo de impacto ambiental, que é realizar o estudo de impacto ambiental de forma prévia, de forma que ele preveja o que vai acontecer de impacto no futuro de uma forma eficiente, não é? Então, na forma como esse projeto de lei foi configurado, ele acabou desconsiderando dois elementos essenciais para que essa questão pudesse ser feita. A primeira é o aporte científico, no sentido de que os estudos sejam independentes e sejam feitos com qualidade, para você ter um bom resultado no final de avaliação. A segunda questão é a participação social, que permite controle social do processo de licenciamento, inclusive com a participação das comunidades que são diretamente afetadas, geralmente por empreendimentos, como, por exemplo, comunidades indígenas e até a população em geral, tá? Então, quando a gente não contempla esses dois elementos, que é a avaliação técnico-científica com relação aos impactos ambientais, e quando a gente não contempla plena participação social no processo de licenciamento, a gente acaba se distanciando dessa previsão daquilo que vai ocorrer no impacto final do projeto, né? Então, nesse sentido, os vetos do presidente Lula afastaram o perigo maior, mais imediato, mas, na verdade, não dão conta do problema de boas avaliações de impacto ambiental. E isso vai ficar certamente para o futuro, para uma discussão de novo no Congresso, né? E, Bocuí, em relação aos biomas, o senhor é estudioso, por exemplo, da Mata Atlântica, é possível dizer que a forma como não só o projeto foi aprovado, mas agora os pontos vetados, esses vetos favorecem a manutenção da floresta? É possível fazer uma avaliação dessa maneira? Existe uma parte do próprio movimento ambiental que entende que contemplou diretamente os impactos sobre a região da Mata Atlântica, o bioma da Mata Atlântica. Porém, a questão é que quando a avaliação de impacto ambiental ela não é feita de uma forma intensa, participativa, adequada com o princípio da legislação que prevê essa avaliação eficiente de impactos ambientais, acaba atingindo, em geral, qual bioma for, tá? Seja Amazônia, seja Cerrado, seja Mata Atlântica, seja Pantanal, Pampa ou até mesmo a Caatinga. Então, é importante entender que a metodologia aplicada para o impacto ambiental, quando ela passa a ser insuficiente, não importa o bioma, a questão é que ela vai provocar impacto na realidade da vida das pessoas, vai alterar os ecossistemas, seja qual for, né? Então é importante que isso seja feito de uma forma regrada para que você tenha principalmente a essência do processo contemplada, que é a avaliação prévia, bem feita de impacto ambiental, para impedir que, na realidade, esse impacto não venha a ocorrer, não é? Isso significa que o processo de licenciamento ele deve ser bem construído para que ele atinja esse objetivo. E ainda como está, da forma como volta para o Congresso agora, até mesmo na forma de um novo projeto de lei, ainda deixa essa lacuna em aberto. Isso vai ser certamente decidido nos próximos anos, eu diria, por diversas, eu diria, intervenções, não só legislativas, mas quem sabe até judiciais, porque vai ser muito difícil reverter o perfil que se identificou no Congresso Nacional, que aprovou Sim. um projeto cheio de jabutis, cheio de problemas, como a gente viu no final, não é? Então, certamente, essa discussão retornando para o Congresso, ela não vai ter um resultado tão satisfatório, ou mais satisfatório do que já foi no passado.
O Bocuí, eu queria te trazer um outro aspecto para a gente discutir sobre isso, que o veto parcial à nova lei do licenciamento ambiental poderá atrasar a meta de universalização do saneamento básico aqui no país, segundo essa avaliação do Abicom Sindicom, associação que reúne as principais concessionárias de água e esgoto aqui do país. E só lembrando que o Brasil tem a meta de 2033 universalizar o saneamento. E o senhor acha que esses vetos podem comprometer isso de uma certa maneira? Olha, o que eu queria deixar claro é que quando o estudo de impacto ambiental ele é bem feito, ele não corre o risco de ser barrado pelo processo de licenciamento. Como quando você faz um bom estudo de impacto ambiental e quando ele é real, quando ele retrata a realidade, mesmo você tendo equipes pequenas para avaliação de impacto ambiental, ele acaba não tendo aquele retorno de complementação de estudo que normalmente acontece por insuficiência dos estudos apresentados. Então eu volto a insistir que o licenciamento ambiental brasileiro ele é bom, mas o que precisa é dessa capacidade técnica de se fazer estudos de impacto ambiental que sejam associados de fato à realidade e que você tenha equipes multidisciplinares de avaliação nos órgãos estatais de avaliação de impacto que sejam eficientes e que sejam robustas, não é? Porque também não adianta você não equipar o sistema de licenciamento ambiental do ponto de vista do corpo técnico estatal e exigir que isso seja feito com celeridade. Então, eu acho que aí se trata mais de uma questão de preparo de um sistema de avaliação de impacto e da elaboração de estudos que não deixem tantas lacunas que exijam complementações. Eu acho que esse é o ponto básico do problema que nós temos no Brasil. E de uma forma breve, Bocuí, o senhor teme que o Congresso derrube os vetos do presidente Lula e aí abre de novo essa discussão, inclusive com problemas na Justiça? Olha, eu acredito que a gente vai ter problema, sim, no Congresso, por um motivo. Grande parte do Congresso Nacional atua de forma lobística, né? Na perspectiva de atendimento a interesses econômicos setoriais. Só que a isso não pode prevalecer o melhor interesse, tem que prevalecer o melhor interesse público. Esses interesses econômicos que estão representados no Congresso Nacional, muitos deles legítimos, é claro, não podem se sobrepor ao interesse do licenciamento ambiental voltado à qualidade ambiental e à segurança da sociedade e do meio ambiente. Então, certamente, se prevalece lobby, se não for feito com isenção, a gente vai ter novamente distorções que vão aí contra a própria segurança jurídica do processo de construção de licenciamento ambiental. A Constituição, nesse aspecto, é clara, né? Ela garante o instrumento de licenciamento como elemento de salvaguarda para a qualidade de vida das atuais e futuras gerações, que é o princípio básico do caput de meio ambiente. Então, se isso não for contemplado, naturalmente, a gente acaba tendo, de novo, incongruências jurídicas, né? Incongruências técnico-científicas que fazem com que o projeto retorne, se não for para um debate mais político, mas também, em última instância, um embate jurídico, né? Que é o que decide no final das contas. Carlos Bocuí, presidente do PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, muito obrigado pela análise aqui na Jovem Pan. Bom fim de semana, até a próxima. Um abraço. Eu que agradeço. Até logo. Claro, a gente vai continuar acompanhando os desdobramentos disso se o Congresso Nacional derrubar os vetos do presidente Lula.